Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que tem como objetivo debater os principais assuntos do universo da construção. E hoje vamos falar sobre a metodologia BIM, que vem crescendo no setor da construção civil. E para falar sobre esse tema que chama tanta atenção de profissionais da arquitetura, da engenharia, nós convidamos a Rita Cristina Ferreira, da DWG Arquitetura, que participa de estudos sobre inteligência artificial e tecnologias digitais no Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC Paulista. E aqui com a gente também o Evandro Rodrigues da Silva, ele que representa a Bravo Engenharia e que utiliza a metodologia BIM há mais de 10 anos, e ele que representa o Sinduscom no BIM Fórum Brasil. Sejam muito bem-vindos. Olá, um prazer imenso estar aqui com vocês. E Rita, muito prazer também, vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai poder explorar muito esse tema que tem sido muito percursor aí nas nossas conversas diárias ali no nosso escritório e também todo lugar que a gente vai, no Sinduscom, no Sebrae e tudo mais, todo mundo quer saber um pouco mais do tema, né? Rita, você que há tanto tempo pesquisa metodologias, sistemas, tecnologias, quais são os desafios ainda que essa metodologia BIM enfrenta no mercado atual? Olha, são muitos desafios, principalmente relacionados, até que a gente já estava conversando agora há pouco, à formação das pessoas. Quer dizer, as tecnologias, elas não rodam sozinhas, elas precisam do que a gente chama de trabalho humano, né? De trabalho vivo, embutido ali junto das tecnologias. Então, de fato, ainda mais considerando o nosso setor, que é um setor assim, bastante fragmentado em muitas pequenas empresas, no caso de projetos, né? Pequenas empresas de projeto, né? Então, a gente formar essas pessoas junto da implementação da tecnologia é um dos maiores desafios, porque a gente ainda está numa fase de implementação de todo esse rol de tecnologias digitais que tem um potencial gigantesco de fazer a integração do nosso setor, em várias áreas, desde a fase de concepção até a execução da obra e principalmente, que é uma das coisas que a gente ainda está começando a falar, no pós-obra, né? E é um aprendizado que o engenheiro não traz da universidade. Até para talvez trazer um pouco mais de lucidez para o tema, né? Muitas pessoas acham que o BIM é uma ferramenta, né? Acho que a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes de começar aqui o nosso bate-papo. E na verdade não é somente uma ferramenta, né? A ferramenta faz parte do processo, mas é uma forma de pensar diferente o projeto, né? E essa forma de pensar diferente, não só o projeto, mas a construção como um todo, ela traz ali N possibilidades novas para o nosso mercado. E é esse, talvez, ali, o que eu tentando contribuir um pouco com a fala da Rita, que tem sido o maior desafio para as pequenas empresas, para os pequenos negócios e também para as grandes empresas, né? É conseguir capacitar esse profissional, conseguir formar esse profissional para pensar diferente o projeto, pensar em formas de gerenciar melhor a informação, de gerenciar melhor seu produto, que vai ser a construção, né? No final das contas, é a construção. Tanto durante o processo de construção, quanto depois, quando a gente tem que na verdade, a construção é a maior parte do seu desprendimento quando ela está pronta, né? É a manutenção de anos ali que aquele negócio vai ficar de pé. Então, é uma cadeia produtiva que não dura ali, se for falar de um prédio, né? Não dura ali só 4, 5 anos. Dura esse período de produção, mas mais 45, 50 anos que ele vai ficar ali de pé, né? Então, é muito legal essa interação, porque, de fato, o BIM ele pode ajudar em todas essas etapas, né, Rita? Sim. Isso que você está colocando das etapas produtivas, que a gente chama do ciclo de vida da construção, né? E ter essa noção
que é um dos desafios importantes do profissional. O profissional que está ali fazendo o projeto, ainda mais hoje, que a gente tem questões climáticas, então a gente não pode ficar projetando um edifício que vai ter uma vida útil de no mínimo 50 anos, mas tem um potencial para ser 100, 200, que ele tem um comportamento que vá causar impacto no meio ambiente. Então, essa é um outro grande potencial e que a gente também tem que conseguir formar o profissional para nos apoiar, nos né? apoiar. Até voltando para a pergunta, assim, como é uma cadeia muito complexa, são muitas interfaces, disciplinas, momentos também, né? É muito difícil o profissional já ser capacitado logo de sair dali da universidade, né? Então, essas formações, muitas vezes, o que dá é o mercado de trabalho, né? Então, é uma das dificuldades da empresa, né? Das empresas. Agora, você utiliza a metodologia há mais de 10 anos, desde 2013, você falou. Mas não é uma realidade de dos escritórios, das construtoras. Muitas resistem ainda. Até assim, uma situação bem importante é que exige muito investimento, né? E não é só investimento em ferramenta, de novo. É investimento em infraestrutura, de pessoal, né? Aumenta a sua despesa porque é um investimento também no futuro. Você começou um processo de implantação, então você está ali treinando as pessoas, comprando cursos, comprando treinamentos, muitas vezes colocando alguns projetos à prova para experimentar como é que vai ser o uso da metodologia ali naquele momento. E nesse meio do caminho você tem que estar vendendo, tem que estar produzindo, o seu escritório não pode parar, a sua vida não pode parar, né? Então, e não dá também para você dividir, falar assim, essa equipe só vai fazer o BIM e essa equipe vai continuar fazendo o que eu faço hoje. Então, tudo isso acaba aumentando muito a complexidade do negócio. E trazer isso tudo em paralelo, que é daí o potencial da inovação, conseguir trazer de fato inovação gradual ali no dia a dia da empresa, é muito dolorido para o empresário, né? Então muitas vezes as empresas são resistentes a ir dentro da metodologia porque de fato é um choque, né? E o empresário tem que estar com muita vontade de fazer diferente. Muitas vezes ele olha e pensa, mas eu fiz há tanto tempo assim, tá dando certo, né? Por que eu vou mudar? Só porque tem pessoal falando que tem que mudar? Porque eu vou pensar diferente. No time que tá ganhando, né? Exato. E assim, felizmente, nosso mercado está cada vez mais concorrido, né? Tem cada vez mais profissionais de excelente qualidade entrando no nosso mercado. E isso faz com que também as margens fiquem mais estranguladas, vamos chamar assim, né? Então, é preciso inovar, é preciso se conscientizar. Então, acho que até esse podcast, esse bate-papo é muito também para tentar levar isso, né? Então, se você está precisando inovar, o BIM é uma das melhores formas de fazer diferente na engenharia, na construção, né? E acho que isso a gente consegue, nos nossos últimos 10 anos aí, provar que isso fez muita diferença na nossa história, né? Quais são as vantagens dessa metodologia, Rita? Então, olha, as vantagens estão exatamente na integração do processo como um todo. E de perdas de informação, existem vários estudos, né, que falam das perdas de informação no processo convencional de projeto, na hora em que um projetista tem que transferir a informação para o outro. Então, assim, o nosso setor é fragmentado em várias disciplinas, em vários intervenientes no processo. Então, na hora em que você coloca uma tecnologia que transfere automaticamente com o menor erro de um profissional para outro, você reduz os erros e tem um grande potencial de reduzir custos. E isso aumenta exponencialmente quando a gente vai, né, para a gestão do empreendimento depois da obra pronta.
E então essa é a maior vantagem que tem. Mas de fato a gente tem um problema de formação das pessoas, porque essas tecnologias, por mais que a gente saiba, né, a gente estava conversando que isso vem sendo estudado desde a década de 70, mas foi a partir do início dos anos 2000 que se começou a difundir de fato. Então ela ainda é como se fosse uma criança que ainda está em formação para poder ser utilizada pelos profissionais. Então, os seus maiores benefícios ainda estão a ser explorados, né? Tem muito benefício, tem muita oportunidade aí para se alcançar para a construção como um todo. Mas falta mão de obra. Sim, acho que assim, não só mão de obra especialista em BIM, né? Mas complementando a parte das vantagens e dos porquês implementar, de uma forma prática, né? A metodologia que é a tradicional, vamos chamar assim, você pega uma prancha de desenho e envia para outro projetista, aquele outro projetista vai interpretar aquilo e vai fazer o desenho dele em cima. São linhas, né? No modelo BIM, na gestão BIM, a gente consegue transferir tudo isso em forma informativo, né? Então, uma parede é uma parede, tem tijolo, tem reboco e tudo mais. Isso. Então, nisso, o projetista de hidráulica, por exemplo, ele consegue ver com mais propriedade o que ele precisa projetar naquela parede para o sistema funcionar, né? E não só isso, né? A gente consegue fazer várias validações de todo o processo ali de execução do projeto. Mas também, isso já de consequência te exige um melhor planejamento do início. Exige um melhor planejamento do projeto. Então, você começa a pensar como que eu vou pensar no orçamento depois. Então, se eu estou gerindo informação, além de estar desenhando a parede, ou ali o reboco e tudo mais, que número que eu quero daquele reboco para sair depois lá no meu sistema, para sair um orçamento. Porque vai linkar tudo, vai chegar lá, tem 1.000 metros quadrados de reboco, é isso daqui que custa. Então, tudo isso começa a te predispor a pensar no antes. Ou seja, tem que ser, essa metodologia ela é utilizada desde o primeiro risco de projeto ali até a execução da obra como um todo, assim. Exato. Até antes do primeiro risco de projeto, né? Quando a gente ainda está concebendo o que vai ser o planejamento daquele negócio, né? Então, não só em termos de cronograma, mas assim, o que eu quero receber em cada etapa do projeto, né? Nessa primeira etapa eu quero receber uma arquitetura, mas que jeito que eu quero receber essa arquitetura? Eu já quero que tenha detalhado os rufos? Não, na primeira etapa eu ainda estou compatibilizando o projeto, né? Será que eu preciso desse nível de detalhe? E da pessoa da hidráulica, eu quero já receber já o vaso sanitário no banheiro, ou não, pode ser só a tubulação. Então você planeja todo o fluxo da operação, toda a cadeia produtiva do projeto ainda, né, para chegar ao final desse processo com um planejamento bem feito. Então, você chega com um modelo pronto no final do processo, já tem quase um orçamento pronto também. Se está tudo parametrizado, você já tem e se você fazer alterações, aquilo em horas, você já consegue fazer um novo orçamento. Então, é um dos grandes benefícios para nós hoje, né? E depois isso tudo vai transbordando para a obra também. Acho que faz o orçamento não é em horas, é quase instantâneo, né? Eu quis ser um pouquinho singelo, mas sim, em minutos, né? É uma questão de apertar alguns botões, se a informação ela tiver, o que a gente chama a informação tem que estar consistente, para que para que todos os processos rodem de maneira consistente. E isso realmente é uma grande mudança que você chamou dos processos tradicionais, isso. Né? E daí que a gente começa a encontrar o desafio de formar um profissional nesse sentido, né? Porque se for ver historicamente, até o mercado, eu vou falar um pouco mais das incorporadoras, né, que é onde a gente atua hoje, a nossa principal atividade, a incorporação imobiliária. Até pelas regulações, pelo método de aprovar um projeto legal e tudo mais, tudo tem que acontecer num espaço muito curto de tempo, para conseguir fazer sentido o negócio, ter retorno financeiro. E quando a gente fala de planejar mais, colocar mais dinheiro antes da hora, isso não funciona muito bem, né, ainda na nossa cultura, né? Então, um profissional, para ele ser formado nisso, além de uma predisposição muito grande do empresário, precisa ele também querer se reinventar nesse sentido, né? De planejar muito mais do que só apagar incêndio, em teoria, né? Então, acho que essa começa lá
primeiro nessa conscientização. E depois sim, começa daí a precisar o profissional entender as integrações, né? Que não é só uma ferramenta, é todo um planejamento para acontecer, e também conseguir linearizar isso em toda a equipe, porque não é só você, né? Tem o seu escritório, vai ter o do e parceiro. É viável para pequenas ou grandes obras? Com certeza. Até desde o stand de venda... Pequenos ou grandes escritórios de engenharia? Mais ou menos. Para um pequeno escritório, dependendo do porte, o problema do custo da ferramenta é impactante. Porque imagina, para ele o impacto, o custo da mão de obra, que tem um número maior de pessoas trabalhando, é maior, mas dentro de um escritório, que aliás fez parte do meu doutorado, estudar a aprendizagem do BIM em micro e pequenas empresas de projeto, né? As micro e pequenas empresas, acho que 86% das empresas têm até 4 pessoas trabalhando. Então elas são muito pequenas, são essas que fazem. Você perguntou do pequeno projeto, de uma casa, por exemplo. Sim, é viável, mas realmente para esse pequeno escritório, que é a maioria do que tem no Brasil, que não são os escritórios que prestam serviços para as incorporadoras, porque os escritórios que prestam serviços de projeto para as incorporadoras são um pouco maiores, né? São escritórios de 20 a 40, 60 pessoas. A gente, na nossa área, considera isso quase escritório de médio porte. Grande, né? De médio porte, grande porte. Então, para um edifício de uma residência, por exemplo, é viável. Mas o impacto de software para essas empresas é muito grande. O custo do software é elevado ainda. E de aprendizagem desse software, porque aí, na minha tese, foi a respeito da aprendizagem no trabalho, durante o processo de trabalho, já que a gente não tem as pessoas formadas, você tem que ir para uma outra abordagem. E essas abordagens, obviamente, não estão claras para as pequenas empresas, etc. Mas, assim, tecnologicamente, é muito bom. A obra, corrigindo minha fala, né? Para a obra, dá para fazer qualquer obra e vai ser muito benéfico fazer em BIM. Mas, de fato, a depender do tamanho do escritório, não é tão simples, não é tão viável por conta dos custos. E aí a criatividade começa a pesar também, né? Porque a gente começou lá em 2013 e a gente também tinha 3, 4 pessoas no escritório, né? E uma das maiores dificuldades era, de fato, todas as licenças, porque não é só, por exemplo, do Revit, não é só... daí tem o software da estrutura, tem o software da elétrica, tem o software da hidráulica, tem software de coordenação, né? Então começa a somar, né? E até o Microsoft tem que ter o Excel, né? Então quando você coloca tudo, né, na ponta do lápis, esse custo realmente pesa. Então a gente tem que começar a homologar parceiros para esse custo ser diluído. Então a gente não tem um escritório grande, mas eu tenho 3, 4 pessoas aqui, daí tem um escritório de estrutura ali do lado, tem também 3, 4 pessoas e eles têm uma parte do software, né? A gente vai somando esforços. Então acho que essa parte que também, essa cultura de integrar os profissionais e tudo mais, que é bem dificultosa, né? Porque daí você tem que também atuar como coordenação de vários escritórios, de várias partes interessadas e a coisa fica bem complexa. Porque um grande projeto tem vários projetos, tem o elétrico, tem o hidráulico, tem o estrutural, e aí você precisa unir todos os esforços para uma mesma obra. Exato. Aí que também a beleza do BIM está muito nisso, né? Porque não que a metodologia anterior não fazia isso também, mas o BIM ele possibilita uma abordagem muito mais visual e transparente para todos os envolvidos, né? Então, quando você tramita esse modelo federado, ali, essas informações todas compartilhadas entre os projetistas, fica muito mais fácil de todo mundo trabalhar, de todo mundo ter sinergia, né? E entender quais são os objetivos. Sabe? Não é só, vou desenhar minha hidráulica aqui e vou entregar. Não, todo mundo tem que entregar junto uma etapa do projeto para aquilo fazer sentido. E por aí vai, né? Aliás, em falar nisso, o BIM Fórum Brasil tem um pouco desse esforço político
de fazer investimentos para que a cadeia produtiva se desenvolva, não é isso? Isso também. BIM Fora Brasil, inclusive, é uma iniciativa que surgiu de uma predisposição do governo federal, né, de apoiar o desenvolvimento do BIM em território nacional. Então, sim, o país tem se mexido, né, acho que tem bastante coisa legal para acontecer, tem muito a acontecer ainda, né, mas já tem bastante coisa legal saindo do papel, mas assim, tem essa grande dificuldade ainda de conseguir trazer todos os profissionais para a mesa e fazer todo mundo trabalhar em conjunto em prol do projeto. Mas você mesmo falava, parece que surgiu uma nova profissão, um profissional que é o que agrega, coordena todo esse trabalho. Como é que funciona, Evandro? Assim, não que, de forma alguma, querendo falar mal de universidade nenhuma, não é isso. É que na universidade a gente tem as disciplinas todas, né? Concreto, hidráulica, elétrica e tudo mais, arquitetura e tudo. Só que a gente não tem uma disciplina grande que te ensina a fazer uma coordenação BIM. Né? E isso, quando o profissional está no mercado de trabalho, isso começa a ser muito importante nos dias atuais, né? Justamente porque tem que ter algum pilar ali do processo todo que sempre está trazendo as pessoas de volta, né? Assim, não, calma aí, você não pode avançar nessa etapa do hidráulico porque ainda o elétrico não chegou, né? Ou ainda, tem compatibilidade aqui no seu sistema e eu não posso avançar na arquitetura, porque senão todo mundo vai se prejudicar depois. Esse profissional que integra as áreas é um gestor, né? Ele está gerindo a informação ali. É um trabalho que exige experiência, exige domínio de ferramentas, exige chão de obra, né? Exige ter tempo de obra, exige ter tempo de escritório. Então, assim, é um profissional muito completo. E isso, com certeza, assim, quem conseguir se formar um coordenador BIM, gestor BIM, vai ganhar muito dinheiro, né? Porque, de fato, é uma posição muito quista nas empresas hoje, pequenas ou grandes, né? Ou seja, tem oportunidades para o profissional que domina essa metodologia. Sim, mas o que o Evandro estava falando é muito interessante, porque não dá para formar na graduação esse profissional. Esse é um profissional que tem que ser formado na pós-graduação. Como você bem falou, ele tem que ter experiência profissional de vida no canteiro, para ele poder utilizar as ferramentas de maneira, vamos dizer assim, a ter resultados. Porque a ferramenta sozinha, novamente, ela não dá resultado. Ela precisa, por mais que a gente use inteligência artificial, etc., mesmo quando você quer fazer um algoritmo, esse algoritmo ele tem que ser criado por um ser humano, e por um ser humano que conhece a área, senão vai ter um profissional na frente da tela, na frente da tela e atrás do algoritmo, não tem jeito. E esse profissional, realmente, a formação dele é longa, né? Então a gente tem aí 5 anos de graduação, depois pelo menos de 5 a 10 anos para se tornar um gerente BIM, ou o pessoal gosta muito de usar o termo em inglês, BIM Manager, né? O gerente BIM. E esse processo, ele é demorado. Por isso, quando o Evandro fala que ele já está trabalhando há 10 anos, agora que ele deve estar conseguindo ter alguém formado o suficiente para fazer a integração. Então, a gente tem uma questão de pessoas aí muito sérias. E assim, voltando até uma pergunta que você fez anteriormente sobre a questão das empresas, elas não, nem todas se engajam. Sim, porque a empresa ela só vai se engajar na hora em que tiver mais gente capacitada para ela simplesmente contratar. Porque Rita, esse a virada de chave, talvez, ali, né? A roda disso tudo. Então, assim, nós estamos ainda em formação das pessoas e a tecnologia... É tudo muito novo, como você falou antes, né? Mas você também tem razão, a tecnologia está madura. Sim. A tecnologia em si, a gente não está mais lá em 1973. Que o computador não dava conta, né? Estava lá pensando num possível software que desse conta. Não, nós não estamos mais nessa época, a gente já tem.
Só que agora precisa de gente para operar o software. Então, antes de nós encerrarmos esse episódio, o que é que você diria para os profissionais que estão aí no mercado em busca de oportunidades, onde eles buscam essa formação ou essas informações para atender essa demanda do mercado? Olha, eu pessoalmente acho que a gente tem muitos, assim, para usar as tecnologias propriamente dita, a gente tem muita informação disponível hoje em dia. Eu acho que o problema maior é que só a informação, só saber fazer o software, apertar o botão, não é suficiente, porque você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento específico de como o software responde ao seu apertar de botão. Então, assim, a gente precisa pensar numa formação contínua e de longo prazo. E assim, a gente precisa de apoio econômico para suportar os custos que vêm disso. Então não dá para fazer uma formação de 5 anos só, não é suficiente. O que dá para fazer é um plano de formação das pessoas. Foi o que eu fiz no meu escritório, né? E que gerou a minha tese lá de doutorado. Eu fiz um plano de educação, né, de formação das pessoas dentro do escritório, em que eu tinha o estágio 1, estágio 2, estágio 3, depois projetista 1, projetista 2, até chegar ao arquiteto, porque o meu escritório é de arquitetura, né? Até chegar ao nível do arquiteto. Então, assim, seguramente esse profissional ia passar dentro do meu escritório, passa dentro do escritório uns 6 a 7 anos até chegar num nível de maturidade. Então, uma das possibilidades é fazer isso. Então, pegando como estagiário e tendo um plano de formação dentro da empresa, a gente pode planejar uma carreira para essas pessoas. Aí a gente tem que ver como que essas carreiras ficam nas atuais conjunturas em que os negócios e os trabalhadores não estão tão seguros do trabalho que está ali. E aí entra e sai, etc. Mas esse é outro tema. Que não outro podcast. Já fica a dica aí, já fica o convite para um próximo episódio, né, Evandro? Exato. Eu também, assim, eu gosto de ser sempre muito otimista, né? E muito legal esse gancho que a Rita deu de pegar lá o estagiário e tudo. É uma das coisas que a gente fez ao longo dos nossos últimos 10 anos. A gente até criou um programa, né, de incubação, a gente chama de incubação de talentos, hoje tem até nome, é o Bravo Engine, que legal. Que a gente faz palestra nas universidades, faz conscientização acerca do tema para as pessoas, né, para os universitários, e a gente faz processos seletivos a cada semestre, né, e convida todo mundo a participar, contrata, e hoje mais da metade da minha equipe surgiu desse programa, né? Então até meu coordenador BIM surgiu desse programa, começou lá atrás comigo como estagiário e tudo, foi crescendo e hoje está na posição que ele está. Então assim, é possível, né? A gente tem que deixar esse recado. Acho que tem os desafios, tem os custos, tem o investimento, tá? Eu gosto de falar muito que é muito mais investimento do que custo, e tem os benefícios, né? Ao longo do processo você não precisa querer fazer tudo num dia. Sempre quando me pedem alguma dica, eu falo, não mirem no todo. Mira no que é a sua principal dor hoje e começa daquele núcleo. E dali você vai destrinchando, aí sim vai começar a ser viável, né? E aos poucos ir fazendo a metodologia como princípio de trabalho e não como desafio. Uhum. Que aí sim você começa a integrar mesmo o seu time, integrar na sua cultura empresarial, no seu negócio, ou até você como profissional, integrar na sua carreira profissional e entender que aquilo ali não tem mais volta, né? É um caminho que a gente só vai evoluir. Então, eu gosto de olhar muito dessa ótica, né? Eu posso falar com um pouco de propriedade porque a gente, de fato, fez isso ao longo dos anos, né? E eu falo para todo mundo que é muito possível, desde que tenha o esforço certo, a mentalidade certa, né? E não desistir, ser resiliente, porque o custo vai ter, investimento vai ter, hora você vai falar assim, isso aqui não tá dando certo, mas tem hora que você vai falar assim, ainda bem que eu fiz isso, essa escolha eu fiz lá atrás e agora tá dando muito resultado.
disposição, vontade e aquela dosezinha de coragem também, né? Com certeza, com certeza. Evandro, Rita, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições que vocês trouxeram, certamente, né? O pessoal que acompanhou, que assistiu, vai levar, assim, muita informação e inspiração para casa também. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, viu? Prazerzaço aqui estar com vocês. E você que está aqui conosco, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E comente, viu, gente? Porque o debate, a discussão desses episódios continuam nos comentários. Até o próximo episódio. Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.